Chegamos! Muito boa noite! Está começando o Canelada pela Rádio Jovem Pan, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Deu Fluminense no Maracanã, hein? O gol marcado por John Arias no segundo tempo. Placar final, Fluminense 1, Palmeiras 0. O Verdão que deixa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Quem assumiu a segunda colocação foi o Flamengo, que bateu Vitória lá em Salvador pelo placar de 2-1, e a liderança continua com o Botafogo, que empatou diante do São Paulo no estádio do Morumbi nas últimas horas. Tá começando o Canelada da Jovem Pan. Já vai deixando o seu like. Vamos falar bastante desses jogos, dessa rodada de quarta-feira, começando por Palmeiras e Fluminense, Fluminense e Palmeiras. Thiago Silva, a diferença que fez nesse Flusão: 2 jogos, 2 vitórias, nenhum gol sofrido. Os primeiros 2 jogos que o Fluminense não sofre gols na competição. E está a 3 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona da degola. Fausto Favara, Bruno Prado, Fábio Piperno, o que foi esse jogo? Palmeiras deixa o Maracanã com aquele gostinho talvez amargo, com muitas reclamações sobre o ataque que inexistiu no jogo de hoje, nesses 90 minutos. Pouco produziram aí Flaco Lopes, Felipe Anderson, Dudu, que entraram na segunda etapa, Rafael Veiga, Gabriel Menino, então nem vou falar. Fábio Piperno, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Mais uma vez, boa noite a todos. Pedrinho, de novo, o Palmeiras jogando mal, né? Isso tem sido mais ou menos frequente. O Palmeiras fez uma bela reação nesse campeonato, mas nessas últimas rodadas tem oscilado para baixo na maior parte do tempo. Então, muito se critica a improdutividade do ataque do Palmeiras em alguns jogos, mas isso é consequência da falta de criatividade do meio-campo. Então, o Flaco Lopes estar sumido do jogo é só uma consequência. Aliás, tem muita alteração, a troca dele. Eu imagino que o técnico do Palmeiras, o interino hoje, o João Martins, tem alguma outra explicação a dar. Porque, veja, começou o segundo tempo, com 5 minutos ele colocou um outro jogador para aquecer, para entrar no lugar do Flaco. Ora, o que o Flaco Lopes fez de tão ruim em 5 minutos do segundo tempo, que já tivesse justificado a troca dele, algo que poderia, então, ter ocorrido no intervalo? Se ele estava mal, troca antes. Em 5 minutos, ele não piorou o nível de atuação dele. E aí entrou o Rony e tal, enfim, também muito abaixo, né? O que, infelizmente, tem sido frequente também. Então, de novo, foi um Palmeiras que teve um meio-campo atuando muito abaixo, especialmente no primeiro tempo. O Zé Rafael não está bem. E o que acontece com o Zé Rafael é algo que tem sido comum a muitos dos jogadores históricos desse time do Palmeiras. O Marcos Rocha, eu nem vou falar. De novo, né? Uma jogada de gol. Aliás, o gol do Fluminense acontece exatamente no corredor dele. Mas não é. Hoje isso não foi uma exceção. Tem sido sempre assim. Mas o Palmeiras hoje não tinha o Mike. O Vanderlei ainda tímido pelo lado esquerdo. O Dudu, veja. Gente, não é que eu estou dizendo que o Dudu não sirva mais. E eu quero que o torcedor do Palmeiras entenda bem isso. Mas hoje o Dudu não é um jogador em condição de iniciar a partida. Foi assim contra o Cruzeiro, inclusive. E hoje mais ainda. Está totalmente fora de sintonia. Então, se o meio-campo está mal, o Dudu está mal, por que o Flaco tem que sair primeiro? Então, é algo que o Palmeiras tem que repensar. E o Fluminense mereceu a vitória com o Thiago Silva. Passa a ter muito mais consistência defensiva, porque esse jogador, aos quase 40 anos, para nossa realidade, ainda é um zagueiro que sobra. Bruno Prado, jogo de pouquíssimas oportunidades no estádio do Maracanã, mas o Fluminense ainda buscou alguma coisa, porque no início da partida o Arias teve aquela oportunidade, na área ele não finaliza muito bem. O Marquinhos manda aquela bola para a lua, mas foi um baita cruzamento do Paulo Henrique Ganso naquela ocasião, se não estiver aqui enganado. Foi o Thiago Silva, na verdade, que lançou aquela bola para o Marquinhos, não foi o Ganso. Foi o Thiago Silva, hein? Do campo de defesa, ele cruza na medida para o Marquinhos, que mandou aquela bola na lua, criou essas 2 oportunidades no comecinho, aí o jogo ficou picotado, travado, brigado, estava mais para zagueiro volante do que necessariamente para atacante. Mas ainda assim o Fluminense estava tentando. O Kevin Serna entrou bem no segundo tempo, ele produz
a jogada que nasce o gol do John Arias. Fluminense 1, Palmeiras 0 no Rio de Janeiro. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. O Fluminense, além do Thiago Silva, ele recebeu mais 2 reforços, né, que dá para dizer assim, nesses últimos jogos, que pesam bastante, né? O André e o Arias. São jogadores que estavam fora, né? O André ficou fora um bom tempo por causa de uma contusão no joelho, retornou, não faz tanto tempo. E o Arias estava na Copa América com a seleção colombiana. E chegou também o Thiago, né? Então, 3 ótimos reforços ganhou o Fluminense, que já melhora bastante o time, né? Um Thiago Silva na zaga, um André no meio-campo e um John Arias ali, meio-campo, ataque. São 3 jogadores de alto nível em setores diferentes ali, jogadores todos de seleção, né? O Thiago já um veterano, mas um jogador, um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro. O André vinha sendo convocado até a lesão. E o Arias, um jogador de seleção colombiana, titular, fez uma ótima Copa América. Então o Fluminense está mais forte e claro que com resultados, ganhou 2, o time fica mais confiante. O Fluminense começa a colocar a cabeça ali para fora do buraco que estava enfiado. E o Palmeiras fez um jogo ruim, sim, né? O Palmeiras com muita dificuldade, né? Para um time que estava muito lento, muita dificuldade para incomodar o Fluminense. Aí, claro que o menino, o Estevão, faz muita falta, jogador que que vinha sendo um diferencial do Palmeiras. O Dudu é um jogador que hoje não dá para esperar jogadas assim de arranque, de velocidade. Você pode esperar em alguns momentos. E do outro lado estava o Felipe Anderson, que também é um meia. Então, estava faltando um pouco mais de profundidade, de agressividade. O Abel até tentou com o Rony, depois o Lázaro. Um meio-campo, ele foi colocando o Richard Rios, jogador de mais força, de chegada à frente, mas foi uma atuação ruim do Palmeiras, né? Era um jogo de 0-0, 1-0 Fluminense mesmo. O Palmeiras praticamente não teve nenhuma boa chance de gol. Então, o resultado foi merecido. O Fluminense buscou mais o gol. O Serna entrou bem, né? O jogador que chegou agora do Aliança Lima, lá do Peru. Então, foi justo o resultado e o Palmeiras perdeu uma chance aí de diminuir distância para o Botafogo, até aumentou um pontinho, que o Botafogo empatou, e o Flamengo venceu, o Flamengo passou o Palmeiras, né? Agora o Palmeiras vai ter um início de segundo turno difícil. Tem o Vitória em casa, na teoria é um jogo para vencer, mas logo vai ter clássico com o São Paulo, vai ter confronto com o Flamengo, o Inter lá no Beira-Rio. Então, depois do Vitória, que na teoria é um jogo que o Palmeiras deve ganhar, Inter, Flamengo e São Paulo, né? Uma sequência bem complicada. Fausto Favara, muito boa noite para você. O Palmeiras que sai derrotado do Maracanã e com apenas uma finalização a gol. Aos 5 minutos da segunda etapa, um chute rasteiro do Gabriel Menino no centro do gol. O Fábio fez a defesa e foi só. O Palmeiras não existiu do meio para frente. Fausto Favara, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Pedro, boa noite para você, boa noite ao Bruno, ao Pipeno. A gente tem que ser muito sincero com o que vem acontecendo com o Palmeiras, né? O Palmeiras tá ali brigando pelo título, vai permanecer brigando pelo título, vai brigar por Libertadores da América, vai brigar por qualquer competição que entrar. Mas a gente tem que falar a realidade. O Palmeiras não é um time que encanta, né? O Palmeiras não é um time que enche os olhos do seu torcedor e não é de hoje, né? O que vem sendo o diferencial do time do Palmeiras? Um Hendrick, um Estevão, né? São jogadores que são diferentes e que fazem, em determinado momento do jogo, numa jogada individual, com que a coisa ande. O Palmeiras vai ter que sempre ter um jogador assim para apresentar um futebol melhor. Não é fácil. E esses jogadores, como o Estevão, só surgir que é vendido. O Hendrick é a mesma coisa. Né? Não vai sair na hora, vai ficar 1 ano e meio. É difícil uma situação como essa, sabia? Você ter um jogador que mesmo estando ali no grupo, já não faz mais parte dos planos do Palmeiras. É complicado isso. Isso aconteceu com o Hendrick, isso aconteceu com o Estevão. A sorte do Palmeiras e a competência do Palmeiras, que é a competência, né? Você revelar jogadores como esses, é que quando o Hendrick saiu, surgiu quem? O Estevão para permanecer mais 1 ano e meio. Um ano e meio. Será que isso vai continuar acontecendo? Né? Seria ótimo que isso acontecesse. Seria ótimo que os jogadores pudessem permanecer um pouco mais no futebol brasileiro, mas essa é outra discussão, essa não é a realidade do futebol brasileiro. Quanto ao que o Palmeiras vem apresentando, é isso, não está fugindo tanto disso não.
O Palmeiras não está fazendo grandes jogos, o Palmeiras não está mostrando um futebol encantador ao seu torcedor, né? O Abel é um cara muito inteligente, um cara que tem um grupo na mão, então em determinados momentos o Palmeiras tira realmente, tira de onde não tem às vezes, né? Consegue na base da superação uma vitória. Só que eu acho que é muito pouco para o Palmeiras conquistar uma vitória na base da superação, da raça, da pegada. Sim. O Palmeiras tem elenco e time para apresentar algo melhor do que vem apresentando. É tragédia uma derrota? Não é tragédia. Não é tragédia uma derrota. Não é mesmo, longe disso. O Palmeiras vai continuar firme, forte, brigando pelo título, né? Mas é um sinal de alerta, porque não é normal um time com jogadores que tem não render o que pode render, que é bem a mais do que apresentou hoje diante do Fluminense. Um Fluminense que, sim, na base da superação, também está fora do que a gente imagina, porque esse time pode render mais, o time do Fluminense pode render mais, mas nesse momento está indo muito na base da superação, né? E esse resultado veio na base da superação, da vontade ali. Porque o jogo, hoje, se tivesse que dar uma nota para o jogo, eu daria uma nota 3 para esse jogo. A TV aí, quem cortou os lances que a gente está acompanhando, teve muito trabalho. Ou criatividade, o nosso Guilherme Silva, que está coordenando o Canelada, disse que ficou admirado, Fausto, que você ficou acompanhando cada detalhe do jogo hoje. Mas você sabe o que você faz? Sabe o que você faz, Pedro? Você fecha o olho, escuta a narração do Nilson, aí você acompanha todos os detalhes do jogo, entendeu? É uma narração precisa, entendeu? É verdade. Fala pro seu amigo Guilherme aí, entendeu? Focar ali e deixar aqui. Ele compartilha muitas observações. Irmão. Isso. Mas quem tá castigado hoje é o futebol do Palmeiras, o ataque principalmente. Não foi um time ruim que entrou em campo hoje. A gente está falando de Felipe Anderson, de Dudu, Flaco Lopes. Um ataque que o torcedor pede na maioria das vezes para colocar esse time em campo. Tem torcedor do Palmeiras que não gosta do Rony, que pede por mais oportunidades pelo Flaco Lopes. Agora com a chegada do Felipe Anderson, tem que ser titular. O Dudu, então, que é ídolo desse torcedor, hoje completou a marca de 450 jogos. É o 16º jogador na história da Sociedade Esportiva Palmeiras a completar 450 jogos. O último que conseguiu esse feito foi o goleiro Marcos lá em 2011. Mas o que me preocupa, Piperno, é que assim... Tudo bem, do outro lado tem o Thiago Silva, zagueiro de respeito. Por muitos anos carregou aí essa fama e também o futebol de melhor zagueiro do planeta. Mas é o Thiago Silva por um lado e é o Thiago Santos pelo outro lado. Nem do Thiago Santos os atacantes do Palmeiras conseguiram ganhar hoje. Foi uma partida segura do Thiago Santos. Eu estou me segurando aqui para falar uma coisa, né? Claro que a gente tem que entender o passionalismo do torcedor e tal, o respeito que ele tem pelos ídolos, isso é muito bonito, inclusive eu tenho, né? Todo o respeito do mundo e tal, por vários ídolos, e principalmente desse time que vive o ciclo mais vencedor da sua história. Assim, o torcedor que fica martelando em rede social, enchendo o saco do técnico e tal, para pressionar pela entrada do Dudu, por exemplo, como titular, ele é um tonto, né? Então, porque, assim, é óbvio, ele não conhece futebol, ele não conhece, ele não entende, ele não consegue compreender o fato de que um jogador que ficou tanto tempo distante, tanto tempo se recuperando de uma lesão tão séria, ele vai demorar muito ainda para readquirir a sua melhor forma. E veja, ele não vai readquirir começando os jogos, ele vai readquirir exatamente entrando no decorrer de jogos, quando ele naturalmente enfrenta marcações muito mais desgastadas do que no início do jogo, quando está todo mundo inteirinho. Aí eu queria perguntar para esse torcedor, nesses dois jogos contra Cruzeiro e Fluminense, né, hoje, se ele viu, por exemplo, o Dudu conseguir bater uma marcação individual, vencer um marcador. Claro que ainda não. E olha, não jogou contra um Thiago Silva de 25 anos. Muito pelo contrário. É um Thiago Silva de quase 40, Thiago Santos, Diogo Barbosa. Vejam bem, o Dudu foi marcado hoje pelo Diogo Barbosa. É verdade. Gente, o Diogo Barbosa. Dois ex-Palmeiras que saíram do Palmeiras chutados os dois. Então, que ninguém aguentava mais. E não é culpa dele, Dudu, não é que o jogador está fazendo... Claro que não. O Bruno Henrique no Flamengo foi a mesma coisa. Demorou. É um processo gradual. Agora,
Aí tem um determinado momento que você tem juntos o Dudu e o Rony, é óbvio que não vai acontecer quase nada. O Rony teve um lance que chamava a atenção aqui hoje, que ele... E veja, eu tenho o maior respeito e carinho pela história do Rony no Palmeiras. Mas há momentos assim que a entrada dele em algumas situações não se justifica. Por que tirar o Flaco naquele momento? O problema não era o Flaco Lopes, que foi uma figura apagada, sim, mas ninguém criou para ele, como não criou para os outros. Então, assim, esse último atacante, o atacante terminal, como diria Tite, ele é consequência do que o time faz para ele. O Cano, por exemplo, não pegou na bola. Por quê? O Cano virou um perna de pau? Não. Ele é um jogador de finalização e a bola não chegou até ele. E sobre o Rony, é um jogador que está na história do Palmeiras, pelos títulos, pelo número de gols, artilheiro do Palmeiras aí na história da Libertadores, ele e o Veiga, né? Quase revezando ali, um gol de diferença, se for o caso, acho que é pouca coisa. Então tá na história do Palmeiras. Mas eu acho que aquele Rony que a gente acompanhava em 2021, 2022, que era o cara que marcava a saída de bola e muitas vezes era oportunista, aproveitava muito bem dos lances que surgiam no ataque, tá difícil de aparecer esse Rony em 2024. Ele continua sendo uma ótima alternativa pro Abel, se ele quiser essa possibilidade de marcar a saída de bola do adversário, mas o Rony, ele não tem feito assim tantos gols e acho que até mesmo na saída de bola do adversário, os caras já sabem que o Rony ali vai meter a correria, já faz um esquema, entendeu? Já ficou manjado, acho que já ficou manjado o estilo de jogo do Rony para os adversários, porque funcionou em 2021, funcionou em 2022, aí em 2023 já tem aquela queda acentuada e em 2024 ele não consegue produzir no ataque do Palmeiras. E sai o Flaco Lopes, você vê, não adiantou nada. O Flaco Lopes ainda sai da área, busca alguma jogada, uma tabela. O Rony não consegue. O Rony não consegue nesse Palmeiras 2024, porque os adversários já conhecem o estilo e a maneira de jogar do Rony. Ô Pedro, mas você tá falando bastante do Rony, mas assim, eu até perguntei pra você a respeito do Veiga, né? Você sabe que eu acompanhei o jogo, assim que acabou São Paulo, eu já vim acompanhar o jogo do Palmeiras, né? Esse, a gente tem que ser muito realista também. O Veiga, durante essa temporada aqui, ele teve momentos de bom futebol. Porque a grande maioria dos jogos do Veiga nessa temporada não foram legais, não. E eu acho que o Piper não concorda comigo, o Bruno também deve pensar assim. O Veiga é o motor do time do Palmeiras. É o cara que o Piper não tá falando que não chegou a bola pro Flaco, que é o cara que tem que meter a bola pro Flaco. E o Veiga não está vivendo uma grande temporada, né? Você citou o Rony, todos que conquistaram títulos e tem história no time do Palmeiras, a grande maioria, o Zé Rafael. Zé Rafael é exemplo disso. Vou citar outro, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes também não tá vivendo o seu melhor monstro, momento. Tá na história. Pra mim, um dos grandes zagueiros aqui da América do Sul, ainda assim, mesmo nessa fase ruim. Mas do ano passado pra cá tem uma queda, o Gustavo Mas sabe Gomes. Com quem que aconteceu isso? Com o Flamengo, gente. Um Flamengo que teve um elenco que ganhou muitos títulos, um Flamengo... Isso acontece. Aí vai de quem tirar isso? Do treinador. Tentar extrair o máximo que puder desses jogadores, né? Mas é um elenco que nesse momento... Por isso que é bom a importância da chegada de um Maurício, do Felipe Anderson, né? Do Giai, né? Que é outro jogador novo, novinho. Mas é importante uma renovação, porque os caras têm apetite novo pela frente, né? Você vai dando uma reciclada ali e os caras vão tendo apetite de conquistas, né? Esse time do Palmeiras dessa temporada aqui é o mesmo time, é parecido com o mesmo time dos últimos grandes torneios? É sim, mas que as grandes peças, como nós estamos agora, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Veiga, Rony, mas esses três aí que eu acho que são três jogadores, tirando o Rony, né? Eu vou excluir o Rony dessa conversa, mas esses três jogadores, para mim, se eles estão num alto nível, Pedro, o resto funciona bem. Pois é. Ali no sistema defensivo, no meio-campo, com a marcação do Zé Rafael e um cara mais ofensivo como o Veiga. Aí fica, não é que fica fácil, mas é muito mais fácil pro atacante, mesmo que não esteja vivendo um grande momento, quando a bola chega, empurrar para dentro.
Hoje até o Richard Rios, que fez uma Copa América fenomenal, não fez assim um jogo tão bom com a camisa do Palmeiras, entrou na segunda etapa, a gente tinha expectativa para ver se ia ser o mesmo Richard Rios da Copa América, também não fez assim aquela apresentação. E sobre o Rony, para completar, eu acho que o que incomoda o torcedor do Palmeiras, e dá para perceber, também é a falha na tomada de decisão. Às vezes o Rony, ele tem a possibilidade de finalizar, ele tenta a bicicleta, só que a bola tá ali à meia altura, não precisa dar a bicicleta. Às vezes o companheiro tá bem posicionado, em vez de ele tocar, ele tenta o chute. E aí o torcedor perde a paciência, não é, Piperno? Eu acho que aquele Rony, 2021, 2022, oportunista, quando tinha chance, fazia gol. Hoje, você não vê mais o Rony bem posicionado. E tomada de decisão, ele não consegue acertar. E o Rony que marca a saída de bola, os adversários já percebem que ele entra para fazer isso. Ele também é um jogador pressionado, menos tranquilo. Tem tudo isso. Claro que a gente ele é um ser humano, então mexe também um pouco com o emocional. E aí, se o Flaco Lopes sofreu com isolamento, isso é para o Rony também, né? Por exemplo, hoje o Palmeiras não teve o Estevão. O Palmeiras é outro time quando o Estevão joga. Então, sem o Estevão, o Palmeiras se torna um time comum. A realidade é essa. O Palmeiras não tem nenhum outro jogador, um atacante desconcertante como é o Estevão. Então, é óbvio que isso também muda no padrão do time. E o Palmeiras está dando sorte, hein, Pepe? Sorte e competência. De ter tido Hendrick, depois do Estevão. Tem trabalhado bastante por isso e tal. Mas será que vai surgir outro depois do Estevão? Assim, o Palmeiras já é assim, disparado, Fausto, o líder do brasileiro sub-20, né? O time é muito bom. Tem esse garoto, por exemplo, tem o Riquelme, que é um jogador que está para sair, já tem propósito de fora e tal. O Luigi, que está no banco, é muito bom. O Thales, que está no sub-20, é muito bom. Mas eles precisam de tempo, eles vão ter que amadurecer. Mas assim, tem algumas coisas nos jogos que aí dá para fazer. Sim, são tentativas que eu acho que tem que ser feitas. Então, assim, o Dudu tá mal no jogo. Do outro lado, também não está acontecendo nada. Por que não inverter? O Dudu já teve grandes momentos atuando pelo lado esquerdo e o Felipe Anderson pode flutuar por qualquer outra posição de ataque. Aí, se houvesse a inversão, o Felipe Anderson passaria a jogar mais perto, por exemplo, do Veiga. Ora, são dois caras criativos. Quem sabe aproximando um do outro, não poderia acontecer alguma coisa por lá. Não sei, isso não é uma ciência exata, mas são coisas que podem ser tentadas durante o jogo. Às vezes o jogador está mal, mas assim, quem está dirigindo o jogador tem que perceber alternativas para melhorar a produção desse jogador no decorrer do jogo antes de sacá-lo. A troca tem que ser a ação mais radical, a última. Antes tem que tentar essas outras soluções, o que não foi feito hoje.